Tá, mas vocês viram o caso de uma funcionária de uma lanchonete que foi contratada pelo empregador. Ele perguntou se ela queria vale transporte e ela disse que sim. Ele então foi lá, pagou o vale transporte para ela, tudo certinho, e ela começou a ir para o trabalho de transporte público, de ônibus. Muito bem. Num determinado dia, ela resolve que ela quer ir de bicicleta para o trabalho e acorda, pega a sua bicicleta e vai trabalhar. E justamente nesse dia, ela sofre um acidente de trânsito. É atropelada, tem vários danos físicos, estéticos, custos com medicamentos, teve que fazer até fisioterapia depois. Bom, ela consultou um advogado, o advogado disse pra ela que aquele era um acidente de trajeto, né? O que é o acidente de trajeto? É aquele acidente que acontece na ida ou na vinda do trabalho. Então, que ela deveria pedir para ser indenizada pelo empregador por todos os custos que ela acabou passando, né? Gastando ali com aquele acidente. Muito bem. Ela foi até o empregador e o empregador disse: não vou te pagar nada, porque eu te pago vale transporte, tu deverias ter vindo de ônibus e não de bicicleta. E o teu acidente, do jeito como aconteceu, não poderia ter acontecido se tu tivesse de ônibus. Ela assim surgiu, ficou furiosa, entrou com processo na Justiça do Trabalho. E aí, olha só que interessante, né? A gente sempre tem aquela ideia, né? Pelo menos o inconsciente coletivo tem a ideia de que o empregado sempre ganha na Justiça do Trabalho. Só que já faz um bom tempo que não é bem assim. Então, por isso que eu trouxe até essa informação aqui pra vocês, essa notícia, para que vocês entendam o que aconteceu nesse caso e também que nem sempre o empregado ganha na Justiça do Trabalho, pelo menos não nos dias atuais. A desembargadora que cuidou desse caso entendeu, e é muito interessante a gente falar sobre esse voto dela, que o fato de o empregador oferecer o transporte público e a empregada, por sua conta e risco, ter trocado esse transporte público e ter passado aí de bicicleta sem pedir para o empregador, sem autorização dele ou até mesmo por não ter sido a pedido dele, fez com que a responsabilidade do acidente não fosse dele, mesmo que esse acidente tenha acontecido durante o trajeto. E aí, lá nas motivações do voto dela, nos motivos do voto dela, ela explica, então, que se a funcionária tivesse ido para a lancheria, né, era uma funcionária de uma lancheria, se ela tivesse ido para a lancheria de transporte público, o jeito que o acidente aconteceu, né, demonstrou de forma óbvia que ele não teria acontecido. Só aconteceu porque foi de bicicleta. E que naquela semana, inclusive, o empregador tinha pago o vale transporte para ela. Ele pagava o vale 3 vezes por semana em dinheiro e ele ainda conseguiu comprovar isso. Agora vejam que legal, né, a gente conseguir observar criteriosamente assim as razões que levaram a essa ação a não ser procedente, né, ou a ser procedente em partes para o empregador. Se o empregador não tivesse conseguido comprovar que ele forneceu o vale transporte, que a empregada optou pelo vale e que ele pagava todos esses custos do acidente de trabalho, que é um acidente equiparado, acidente de trabalho ou acidente de trajeto, seriam impostos ao empregador. Mas nesse caso, e aqui eu acho que é uma das dicas mais importantes que eu posso trazer para você sobre esse assunto, o empregador, ele fez com que a empregada assinasse um termo de opção. Então, ela optou pelo vale transporte e ela assinou um termo dizendo que optava por esta forma de transporte até o trabalho. Uma vez que ele tinha a comprovação de que ela mesma escolheu o vale e ele também tinha a comprovação de que ele pagou esse vale para ela, então ele tinha os recibos de pagamento desse transporte, ela mudando isso por conta própria e indo para o trabalho de bicicleta porque quis, sem ser a pedido dele, sem ser uma imposição da empresa, simplesmente porque ela quis, toda essa responsabilidade do acidente de trajeto acabou recaindo sobre ela e o empregador ganhou o processo que a empregada entrou contra ele. Então, ao contrário do que se imagina, né, nem sempre o empregado ganha. E como eu sempre digo aqui, a caneta do advogado é a bala de prata do empregador. Se esse empregador não tivesse esse termo onde ela diz ali que ela opta pelo vale, se ele não tivesse as comprovações de que ele de fato pagou, ele ia gastar muito mais do que o valor do vale transporte. Ele ia arcar com todas as custas
desse acidente de trabalho. Então, duas coisas muito importantes. Nem sempre o empregado ganha na Justiça do Trabalho e o empregador precisa se antecipar. Aqui no escritório a gente costuma fazer o diagnóstico empresarial. O que é o diagnóstico? É um pente fino no bom português. A gente vai na empresa, rastreia todas as possibilidades de passivo trabalhista, tudo aquilo que está faltando, todos os comprovantes para blindar, pelo menos, né, tentar blindar a empresa de processos judiciais. Claro que existe sempre o direito do exercício, né, de buscar o seu direito, e o empregado ele pode postular o direito que ele quiser em juízo. Mas aí o empregador precisa saber que ele tem como se defender, né, que as ações trabalhistas hoje, elas não são uma garantia do empregado. O empregador que se previne, que faz esse trabalho de consultoria preventiva, que adequa os seus documentos, que adequa a sua atuação no dia a dia ali da empresa, ele está mais preparado e, consequentemente, mais protegido para se defender em situações como essa. Se esse vídeo fez sentido para ti, se tu gostou desse tipo de conteúdo, se esse tipo de notícia é interessante, me deixa saber, que eu produzo mais conteúdo por aqui e cada vez mais a gente se fortalece no sentido de cumprir as leis trabalhistas e também de se prevenir de equívocos, né, do judiciário, equívocos das partes e até mesmo esse tipo de inconveniente que pode acontecer com as empresas vez ou outra.